Vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte. A gente vai ter aqui um tempo um pouco dedicado aqui para falar do Comando Vermelho em São Paulo. Por quê? Eu quero dar alguns disclaimers aqui antes de passar a palavra aqui para o Miqueias. Há mais ou menos aí uns 6 meses começaram a surgir essas notícias. Antes disso, o máximo que você via eram as denúncias feitas pelo Frank, ex-PCC, que já foi nosso convidado aqui 3 vezes no canal Fala Glauber Podcast, e ele fazia denúncias, ele destacava uma série de questões envolvendo o PCC em São Paulo. E quando teve essa pequena entrada do Comando Vermelho em São Paulo, ele começou a falar, e a gente tem 3 formas de separar isso aqui. O Comando Vermelho na Baixada Santista, na troca ali até numa guerra, uma mini guerra de facções que membros do Comando Vermelho colocaram ali. E para muita gente foi a primeira vez que o Comando Vermelho adentrou essa região. Tem a área do Vale do Paraíba, que é uma área mais ligada à divisa do Rio de Janeiro, divisa do Rio de Janeiro em São Paulo. E uma outra área, a gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês no mapa, que vai envolver ali a presença do Comando Vermelho tomando espaços do PCC em áreas como São Carlos, em áreas como Ribeirão Preto, Pirassununga, enfim, eu tô com os nomes aqui e quando eu mostrar no mapa eu vou dar esse destaque para vocês. Dito isso, nós vamos trabalhar por essas 3 frentes e eu vou fazer as devidas provocações aqui para os nossos cops para avançarmos nesse tema. Dito isso, Miqueias, você pode começar aí com um panorama geral desse cenário, porque nós estamos falando de Comando Vermelho em São Paulo como um todo. Mas essas 3 divisões eu faço na sequência após o seu panorama. Ok? Então, Miqueias, a palavra está com você. Beleza, Eric. O que está acontecendo é uma preocupação de muito tempo aqui no estado de São Paulo, que é a entrada de uma outra facção, qualquer que fosse, contra o Comando Vermelho. O Comando Vermelho não, perdão, contra o PCC. Isso por quê? Em São Paulo, o PCC é hegemônico, ou seja, até então não há quem faça frente ao PCC por aqui. E justamente por isso nós não vivenciamos guerras em São Paulo da forma que se vivencia em outros estados, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Bahia, até Minas Gerais está passando por isso agora. Só que nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, tem se visto aí uma atuação cada vez mais intensa do Comando Vermelho dentro de todo o estado de São Paulo, atuando de várias formas, em várias frentes. Às vezes, em algumas dessas cidades que vão aparecer aí, foi só a prisão de um elemento ligado ao Comando Vermelho, mas não necessariamente uma presença do Comando Vermelho tomando ali espaço para a prática delituosa, mas em outras cidades, sim, o Comando Vermelho atuando diretamente na venda de drogas. E isso tem acontecido justamente porque o PCC se tornou uma estrutura muito grande, uma estrutura muito maior do que a simples venda da droga na chamada biqueira, né? No Rio de Janeiro se chama boca de fumo, aqui em São Paulo se chama biqueira, e o PCC, em algumas cidades, começou a ignorar um pouco esse varejo, essa venda de droga nas esquinas, focando principalmente no tráfico internacional. E ao abrir mão dessa demanda, os traficantes locais, aquele moleque que fica de frente na biqueira, ele começou ali a ser cooptado por traficantes do Comando Vermelho que encontraram aí uma oportunidade dentro de um vácuo, né, de negócio que o PCC estava deixando. Só que aí, com isso, o PCC também não deixou passar barato. Nós tivemos um aumento nos índices de homicídio nessas cidades onde começou a presença do Comando Vermelho. Não estamos falando ainda das guerras como nós estamos acostumados a ver no Rio, ou no Ceará, Minas Gerais e pelo resto do país. Estamos falando num modelo mais de execução. Execução daquela forma, digamos, quase como os bicheiros costumam fazer. A guerra é levada somente a pessoas específicas e não a um território. Ainda assim, nas cidades onde o Comando Vermelho começa a atuar, nós temos o triplo
de número de homicídios que o resto do estado. A média de homicídios no estado de São Paulo é de 6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mas nas cidades onde o Comando Vermelho começa a entrar, essa média já está quase aí batendo 17, 18 em algumas cidades. Então nós temos que a presença do Comando Vermelho, embora não resulte naquela guerra que nós estamos acostumados a ver no Rio de Janeiro, já resulta em um número bem maior de violência por conta dessa disputa, dessas execuções. E essas execuções elas têm sido feitas de maneira pontual, mas de maneira estratégica, bem trabalhada. Os fuzis começam a ser colocados nas ruas para fazer essas execuções, a fim de não dar tempo de ninguém reagir, de ser uma troca de tiro. Então, literalmente, são execuções. E o Comando Vermelho, obviamente, já pegou a ideia de que o estado de São Paulo precisa ser trabalhado de outra maneira. E justamente por isso, ele não ocupou colocando barricada, nada disso, mas começa já a tentar trabalhar nas estruturas. Dentre todas essas cidades que a gente vai citar aqui, eu queria destacar, por exemplo, a cidade de Araras, onde o trabalho de execução dos faccionados do PCC, a mando do Comando Vermelho, eram feitos por um policial militar e por um guarda civil metropolitano daquela cidade. Ou seja, o Comando Vermelho, ao entrar em São Paulo, ele não trouxe ainda as práticas de guerra do Rio de Janeiro, mas sim adaptou as estratégias de confronto, as estratégias de dominância de poder do próprio PCC para a realidade que eles precisam aqui no estado de São Paulo. Muito bom, Miquel. Rapaziada, vamos abrir aqui esse mapinha. Mano, Walter, eu vou te pedir aqui para colocar essas 3 imagens e você vai entender quando a gente for fazer a mudança. Coloca o mapa mais aberto que você tem aí, esse mapa. Esse mapa você vê aqui, rapaziada, que a gente tem ali áreas destacadas, ou seja, áreas onde há a presença do Comando Vermelho aparecendo com informações, com ligações locais, áreas onde você vai ter mais ligação com o tráfico e você vai ter aquele ponto mais intenso de domínio que está ali no canto. Então, mano, Walter, quer ver? Passa para a segunda imagem. Ó, que a gente tem aí, ó, aquela lá do cantinho, eu não sei, não consigo botar o dedo lá, né? Mas aquela lá da ponta que tá mais escura é onde pega a região do Vale do Paraíba. Fora isso, quando você pega, aí você tem essa ponta. Na outra ponta, que você tem aquelas outras cores ali, deixa eu até dar um confere aqui para não correr o risco de Americana, Sumaré e Jundiaí. Essas regiões onde estão um pouco mais intensos, o que a gente tem aí? A gente tem a facção que chegou na cidade, conseguiu colocar o espaço das facções que estavam lá, nem de facções para ser mais específico, os pontos de biqueira que eram tomados. Porque como que isso funcionava? O PCC vendia essa licença, né, essa franquia para que eles pudessem vender as drogas nesses locais. E aí, como o Miquel pontuou, o PCC começou a deixar isso para lá. E aí, o que o Comando Vermelho fez? Pegou aquela ponta ali que você está vendo no canto e pegou as outras pontas. Eles começaram uma atuação de chegar nessas biqueiras e fazer o seguinte, você agora está atuando para o Comando Vermelho. Ah, eu não quero. Então, eles chegavam com armamento, intimidavam, em alguns casos, até eliminavam essas pessoas e colocavam outras pessoas no local. E isso aconteceu, você teve ali a história com o Magrelo, né, do bonde do Magrelo, que foi o primeiro cara a fazer esse contato há alguns anos com o Comando Vermelho, porque ele precisava de armas, o PCC não cedeu armas para ele, porque falam, não, irmão, que isso? Tu quer arma pra quê? Ele fazia agiotagem, ele fazia, enfim, precisava de empresas para lavar dinheiro e precisava de armamento. O PCC falou, irmão, não é para fazer isso. Aí ele foi lá no Rio, pegou essas armas, começou a resolver, aí depois ele acabou sendo morto e isso foi levado pro Bode. O Bode, que foi o cara que sucedeu o Magrelo, do bonde do Magrelo, falou, não, cara, eu preciso disso. Ele manteve as conexões do Magrelo e aí quando o PCC quase chegou nele e o matou, o Comando Vermelho trouxe ele pro Rio de Janeiro e falou, não, irmão, tu vai ficar aqui intocado e tu vai tocar as coisas lá porque tu já conhece os camaradas. Ou seja, o que a gente está descobrindo agora, nos últimos 2 meses, e agora, principalmente no início de 2026, já estava acontecendo desde janeiro de 2023.
As poucas vezes em que a gente falou isso aqui e várias pessoas disseram, inclusive de São Paulo, nenhuma crítica ao pessoal de São Paulo, mas não, o Comando Vermelho não está em São Paulo, foi só uma célula, foi só um negocinho, foi só isso aqui, pá. Está acontecendo há 3 anos. E agora são 23 cidades envolvidas nesse processo, onde o Comando Vermelho já está atuando pelo tráfico, porque o PCC só tinha franquias que o Comando Vermelho tomou. E aí, voltando para aquele mapinha, Mano Walter, deixa eu pedir para colocar novamente, para poder passar a palavra aqui para Batata. Não esse, o da sequência. Isso, esse daí. Aquelas outras regiões que você está vendo ali, que são mais clarinhas, são São Paulo, Mogi das Cruzes, Taubaté, Limeira e me perdi na última. O que são essas? Por que tá com essa cor? Porque você já tem lideranças do Comando Vermelho pegas nesses lugares. Mas são lugares que você tem um PCC até um pouco mais atuante, principalmente na cidade de São Paulo. Mas você já tem o PCC se articulando. E para fechar, o terceiro ponto lá embaixo, na área que você começa a pegar o litoral, você já está tendo áreas onde você está tendo conflito entre o Comando Vermelho e o PCC. É leve, mas isso vai aumentar. Então a gente tem áreas já dominadas. Bota outra foto, Mano Walter. Isso também acontece nessas outras regiões aqui. Não, tem mais uma imagem. Tem essa daí, isso. Aí você já tem as áreas aí de Ribeirão Preto, São Carlos, Leme, Pirassununga, que também estão naquela mesma condição que eu falei das cidades que estão um pouco mais escuras. Então assim, Batata, vamos lá, já temos o Comando Vermelho tomando o tráfico de algumas cidades, já temos o Comando Vermelho influenciando o tráfico em outras cidades e já temos o Comando Vermelho fazendo guerra com pessoas locais para tomada de território. Nesse momento, se desculpa aí, gente, se eu me alonguei nessa explicação, é porque é necessário para a gente falar de Comando Vermelho em São Paulo, eles estão crescendo cada vez mais. O Batata disse alguma vez aqui, o Comando Vermelho vai tomar São Paulo. Porque, talvez não a cidade, mas o resto todo, como é que você combate o Comando Vermelho? O Comando Vermelho está lá para isso. O Comando Vermelho está lá para fazer tudo que ele fez no Rio de Janeiro. E o PCC, aparentemente, só vai guerrear nos portos. E aí, Batata, dito tudo isso, 23 é muito ou é pouco? Agora que a gente já tem isso aí mais consolidado. É muita coisa, Eric. É muita coisa e, como você falou, você foi até bem, poxa, os paulistas e tal. Não, verdade, cara, verdade. Colocaram o PCC num posto, num pódio que ele não tinha. E havia, acredito eu, uma despreocupação em referência ao Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho tá em todos os estados, pô. Tá entrando na Bahia, tá entrando no Ceará, tá entrando tudo quanto é estado aí, meu amigo. Tá tendo, tá aparecendo o pessoal do Comando Vermelho lá no Rio Grande do Sul, pô. Rio Grande do Norte, e aí vai. Pernambuco. Paulo, o último cara que foi preso aí, pô, tava a estrutura do Comando Vermelho em Pernambuco. É Alagoas. Não, ele não vai entrar no São Paulo aqui do ladinho. Aqui do ladinho. E por que que eu sempre preguei isso? O PCC ele foi crescendo, e ele tomou uma estrutura que ele perdeu o chão de fábrica. Justamente isso que o Miquel colocou de uma maneira fenomenal. Ele perdeu o chão de fábrica, ele perdeu o meio. E para que ele não perdesse o território, o que ele fez? Você chegasse hoje lá em São Paulo e dissesse assim, eu tô a fim de colocar uma boca de fumo. Tô beleza, meu irmão. Aqui custa 200 mil, 300 mil ou 1 milhão, dependendo da área. É o que custa aqui. Você coloca a sua boca de fumo e passa ali seu território. Você paga o PCC e segue a regra dele. O problema é o seguinte, a força, ela perde a paridade. O cara ia lá, matava o cara que estava arrendando, tomava a região. Isso acontece. Aí, o PCC ele tem um formato de atuação que aqui, guerreiro, não funciona não. Essa coisa que está acontecendo hoje em São Paulo vai parar. Escreve o que eu estou falando. Vai parar.
Esse negócio de botar 3, 4 no carrinho e ir lá, e pô, isso acaba. Por quê? Porque eles começam a estruturar com armas, como acontece aqui. O cara coloca monitoramento, coloca barricada, coloca estrutura com arma, para justamente parar com esse negócio. E aí, qual é a força que o PCC tem? Porque o PCC tem muitos assassinos, né? Tem aqueles grupos para matar. Mas eles não têm igual aqui. Os caras aqui saem para invadir outra favela com 200 homens, porra. Armado de fuzil. Não é comum para eles. Ah, eles não têm dinheiro? Tem, PCC tem dinheiro para isso. Ele tem dinheiro para isso. Só que ele não tem o chão de fábrica. E o CV, o terceiro comando, tem e está fazendo isso em outros estados. Eles entram com a grana. Eles entram com contatos políticos, contatos, tudo quanto é tipo de contato que você possa estruturar uma organização criminosa e se manter no local, eles já estão fazendo, porra. Ou você acha que eles já estão em São Paulo fazendo o quê? Meu amigo, ou o PCC vai mudar a estrutura para manter o local, ou ele vai perder a região, pô. Ou ele não está ligando mais para isso e vai continuar numa condição que ele está hoje, porque o PCC é uma estrutura empresarial. Esquece. O PCC saiu da condição de tráfico de entorpecente de maneira a venda ao varejo. Ele perdeu isso. O PCC hoje encontra-se na entrada de outros países. É o que vai ser falado, é o que eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas a estrutura do PCC não lhe permite que ele regrida a CV. E com isso, ele vai perder o território. Isso aí é fato. É fato. E vai acontecer de chegar na estrutura? Vai. Vai. Vai como a gente acha aqui, que o cara que mora, como todo mundo fala assim, ó, pô, peraí, meu irmão. Por isso tu vai sentir, o político começa a perder o poder. Porque enquanto o traficante está lá no cantinho do beco dele, lá certinho, tá legal, maneiro pra caraca. Só que eles vão invadindo, meu irmão. Eles começam a roubar na pista, eles começam a entrar e invadir. Daqui a pouco ele bota a boca na beirada do prédio, pô. E coloquem, que aí não tem limite pra porra nenhuma, não. A única coisa que bota limite neles é bala. Não tem outra solução. A polícia hoje de São Paulo tem como dar um enfrentamento? Sim. Porque ela é uma polícia hoje com uma robustez muito grande. Eles são mais de 80 mil homens, né? De acordo com alguns dados que eu apanhei. Acredito eu que esteja correto. É isso aí mesmo. É, né? São mais de 80 mil homens. Então, pelos estados não ter aquela guerra generalizada e ter que estar dividindo muito o efetivo, eles colocam facilmente 2.000, 3.000 homens numa determinada comunidade dessa, vai ocupar. O Estado tem uma capacidade financeira de manter e criar uma robustez maior ainda das forças de segurança. A polícia, a guarda municipal de São Paulo é armada e é extremamente atuante, trabalha de fuzil. Então, acredito eu que possa sim regredir esse quadro, mas prepare-se para tempo ruim o dia todo e todos os dias. Muito bom, Batata. Copo Túlio, cabe destacar que desses 3 tipos que a gente está falando aqui, a grande dominação do Comando Vermelho nesse momento é de drogas, é de tráfico. Só que nas regiões em que ele já conseguiu dominar a questão das drogas, ele já está atuando. Gente, quanto tempo
quanto tempo a gente não ouve falar aqui no Rio do crescimento e do aumento de roubo de carga? Tem um tempo. Mas não porque eles não estejam acontecendo. Mas o roubo de carga, ele meio que foi uma transição entre a facção que estava ali ganhando dinheiro o máximo possível com drogas, para a facção que teve o domínio territorial, que passou a cobrar de tudo que tem numa comunidade. Entre esse Comando Vermelho que a gente conhece hoje aqui no Rio, que entra no lugar para tomar aquilo tudo porque virou uma fonte absurda de dinheiro, e o Comando Vermelho, né, a facção que apenas pegava droga, teve o trabalho de roubo de carga. Roubo de carga seguido. Aí aqui é uma exclusividade ali de São Paulo. Roubo de carga, agiotagem e empresas para lavagem de dinheiro. O Comando Vermelho levou essas três coisas, por exemplo, ali para a área que a gente estava mostrando ali, de Sumaré, de Pirassununga. A polícia encontrou essas coisas ali. E tudo isso com aumento de armas, porque tu não faz isso sem armas. Então, já temos áreas dominadas, COP, que dali só vai crescer. Temos áreas onde a gente está tendo guerra. E temos as áreas onde o Comando Vermelho já mostra a sua influência e que provavelmente vai acabar ganhando também. Como o Batata falou, como o PCC está abandonando o varejo. Porque o que o PCC precisa? De rota. O que o PCC fez na Bahia? Desde 23 aqui, quando a gente trouxe, final de 22, início de 23, a gente trouxe aqui o Tchaka, né? Primeira vez que a gente trouxe o Tchaka aqui, depois a gente trouxe o Ivan, Sargento Ivan. E eles já falavam sobre a guerra do Comando Vermelho e do PCC na Bahia. Porque a gente falou muito disso em 23, falou muito disso em 24. Por que a gente começou a falar menos disso em 25? E por que a gente deu muito destaque ao Comando Vermelho estar tomando o Nordeste como um todo? Cadê o PCC? O PCC perdeu a guerra? Não. O PCC pegou as rotas para ele. A gente não sabe ao certo porque essa informação não é oficial. Mas muita gente acredita que o PCC fez um grande acordo com o Comando Vermelho e falou, no Nordeste já tem muita facção aí. Briga com quem você quiser, aqui estão as nossas rotas. Nosso dinheiro é infinito. Se vocês não pararem a guerra, a gente não vai parar. Só a gente, todo mundo perde com isso. Agora, as rotas para a Europa, cocaína, crack, tudo isso é nossa. Então, a gente vai ter nossos homens aqui, 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 aqui. O resto, faz aí o que vocês quiserem. Eric, ainda tem uma guerrinha do PCC com o Comando Vermelho na área tal? Tem. Mas o que ela reduziu de 23 e 24 nas notícias é absurdo. Então, se houve esse acordo, se não houve, isso dá um destaque, COP. De que se o PCC fizer o mesmo com o Comando Vermelho em São Paulo, como é que fica? Se o PCC falar, beleza, gente, eu só preciso fazer isso com as rotas. Agora, aí São Paulo está prestes a viver o maior inferno que um Estado pode viver, que é o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Eric, isso aí demonstra o que o ex-ministro José Dirceu já disse uma vez num vídeo que ficou famoso pela internet, já tem um tempinho já, ele elogiando a forma de atuação do PCC, que, como bem disse o Batata também, o PCC atingiu um nível empresarial, um nível corporativo, um nível de business, que ele não quer mais ficar fazendo coisa de vagabundinho barato, de criminosinho de boteco. Eles só querem agora atuar no altíssimo nível, venda de atacado de droga para a Europa, para os Estados Unidos, faturando milhões e milhões e milhões. Portanto, o CV já está tranquilo no Rio de Janeiro. Desde a mega operação de outubro, que foi o que causou um pequeno prejuízo no CV, não se vê mais operação nenhuma. O CV está tranquilo, dominando o Rio de Janeiro, muito bem da vida. Portanto, os seus chefes, os chefões, estão na política de expansão para aumentar ainda mais suas fortunas e seu exército. Aí o que eles pensaram? São Paulo, vários fatores atraem a presença do CV em São Paulo. O primeiro deles, interior de São Paulo, alto poder aquisitivo. A maioria das indústrias do Brasil, a maioria das fazendas produtivas do Brasil, de gado, de plantação, fábrica de sapato, tudo é no interior de São Paulo. Portanto, as pessoas têm mais dinheiro lá, têm mais poder aquisitivo, têm mais dinheiro para gastar em tudo. Segundo, sabemos que o consumo de álcool nas cidades do interior é muito maior que nas grandes metrópoles. Até por uma cultura local
e digamos assim, um certo tédio cultural. Então as pessoas gostam muito de um boteco. Aumentando o consumo de bebida, consequentemente aumenta o consumo de droga. Terceiro, baixo efetivo da polícia militar e da polícia civil. Quando muito, uma cidade do interior, como bem falou o Érico, vamos lá, eu conheço todo o interior de São Paulo, Americana, tirando Campinas e Ribeirão Preto, que são cidades maiores, mas a maioria das cidades tem uma delegacia de polícia com seus, 2 policiais por plantão, a equipe inteira com 15 ou 20 para a cidade inteira. Eles mesmo que eles quisessem, eles nem poderiam combater o tráfico. Policiais militares. Geralmente, o policial militar do interior de São Paulo é nascido e criado no interior de São Paulo. É um policial que não esteve na guerra, como eu já estive um dia e como o Batata ainda está até hoje. É um policial acostumado a patrulhar ali, pegar uma briga de trânsito, uma porradaria no botequim, um outro roubinho de carro muito assim, raro, uma violência muito rara, mais ocorrências domésticas, mais simples de lidar. Então não é um policial forjado pelo aço da guerra, é um policial um pouco mais pacato. Veja bem, isso não é demérito nenhum, não estou falando mal do policial do interior de São Paulo. Eu estou falando que você naturalmente se acomoda. Eu hoje em dia não sou nem 20% do que eu era há 15 anos atrás, eu me acomodei. Eu trabalho em delegacia distrital fazendo registro de ocorrência. Então eu não tenho mais aquela presença diária da guerra que eu tinha há 20, 25 anos. Então, fator da pouca polícia não acostumada com confronto. Isso chega o CV. Só vagabundo pesado, acostumado com guerra diária, invasão, defender invasão aqui no Rio de Janeiro, armamento pesado de qualidade, treinamento dado por policiais de operações especiais corruptos, safados, pilantras e militares das Forças Armadas que usam suas habilidades para ensinar vagabundos a guerrearem melhor. Aí o CV chega lá, minha gente, é um campo fértil e fácil de dominar. PCC não vai combater os caras, porque não vale a pena, merreca. A polícia vai procurar mais se proteger do que combater. Não tem como. Polícia Civil não vai ter como investigar. Algumas cidades ficam a 3, 4, 5 horas de distância da capital de São Paulo. A capital de São Paulo já tem problema pra cacete, não tem como mandar reforço, ficar meses na cidade do interior, ajudando a delegacia distrital do local a investigar crimes contra traficantes pesados do CV. Então tudo está beneficiando os criminosos do Comando Vermelho para tomar a cidade do interior de São Paulo. Qual seria a solução disso? O de sempre. Aumentar em muito o efetivo das polícias nessas cidades. Não tem outro, não tem como. É número contra número. Enquanto tiver uma quantidade ínfima de policiais nas cidades, não adianta. Você tem que pegar uma equipe de policiais acostumados com a guerra, uma equipe de policiais mais experientes, e deixar lá meses até acabar com a raça desses criminosos nojentos, porque eu não vejo, por enquanto, nenhuma solução para isso, porque o CV tem interesse, sim, em explorar o varejo da droga, porque eles ainda estão nesse business, além de vários outros. Diferente do PCC, que já estão no nível bem elevado, Eric.